Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. Olá, amante das relações internacionais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mundo. Hoje nós teremos uma conversa sobre interpretações do Brasil e perspectivas interdisciplinares nas relações internacionais, que é uma área que muitas vezes nos dizem que não é o nosso objeto de estudo pesquisar território, cotidiano e elementos da formação social, política e econômica de contextos e locais específicos. E existem aqueles que acreditam que isso deveria ser tratado nos espaços da antropologia e das ciências sociais, sendo objeto de estudo das relações internacionais a política internacional configurada na relação entre mais de um país, quase sempre com uma centralidade muito grande dada aos atores estatais na perspectiva internacional. Recentemente, com o fortalecimento de perspectivas interdisciplinares, essas visões têm sido criticadas e revistas em novos horizontes de pensamento que têm se aberto no âmbito das relações internacionais. Isso tem acontecido muitas vezes a partir de um diálogo com perspectivas de movimentos culturais, com pensamentos que emergem a partir de movimentos sociais e ativismos políticos, bem como de cosmovisões que não se enquadram no esquema de produção de conhecimento e de saberes hegemônicos ocidentais. E para o debate de hoje, nós convidamos o professor Vitor Lage, que é professor associado do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da UFBA, e também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação das Relações Internacionais, também na UFBA, que ele vem desenvolvendo um trabalho fundamental a partir de uma diversidade de interpretações de Brasis, e hoje nós trouxemos essa conversa com ele sobre essas importantes aberturas que estão acontecendo na nossa área. Professor, pode se apresentar para nós? Primeiro eu queria reforçar o agradecimento pelo convite. Estou muito feliz de participar desse podcast, que eu acho sensacional, uma iniciativa muito legal. Me apresentando e depois falando um pouco então da pesquisa, meu nome é Victor Coutinho Lage, eu sou professor atualmente do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia, e também na Universidade Federal da Bahia, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. A gente tem os cursos de mestrado e doutorado lá. A principal pesquisa minha hoje em dia, tem duas principais, né, mas a que é pertinente para a nossa conversa hoje, é um cruzamento entre interpretações do Brasil e debates teóricos transdisciplinares, mas com alguma ancoragem no campo de relações internacionais. Esse tema, eu sempre estudei teorias de relações internacionais, desde a graduação, na verdade, seguindo no mestrado, mas com focos diferentes, mas a partir do doutorado, isso significa a partir de 2011, eu comecei a estudar. Comecei pelos clássicos de interpretações do Brasil, aqueles nomes que sempre vêm à mente quando a gente pensa nesse conjunto, nessa literatura, ou seja, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, entre outros, que foram os principais nomes que figuraram na minha tese de doutorado. O que aconteceu, então, depois, a partir disso, foi que eu fui desdobrando essa tese para abordar temas que ou não estão presentes, ou estão presentes de maneira marginal, ou não suficientemente explorados nos pensadores e pensadoras clássicas das interpretações do Brasil. Então, o movimento dos últimos 7, 8 anos foi de tentar diversificar um pouco mais quais são as referências que eu tomo como intérpretes do Brasil, assim como os temas que eu abordo a partir dessas referências. E última observação ainda sobre isso, meu objetivo principal é ler as interpretações do Brasil como recursos para teorização no campo de relações internacionais. Ou seja, eu não as abordo simplesmente como fontes de informações sobre o país especificamente, mas também como possíveis contribuições a debates teóricos pertinentes ao campo de RI. Então, é uma via de mão dupla, as interpretações do Brasil contribuindo para alguns debates teóricos no campo de relações internacionais e, por outro lado, alguns debates teóricos desse campo contribuindo para uma outra leitura das interpretações do Brasil, que eu posso explicar mais para frente, mas em linhas gerais é isso. Não sei se eu respondi.
O senhor já foi questionado sobre a legitimidade do enquadramento da sua pesquisa dentro dessa área? E quais são esses argumentos que você mobiliza para defender e discutir essas interpretações do Brasil dentro das relações internacionais? Sim, olha, vou dividir a resposta em duas partes. A primeira é assim, um questionamento, eu não posso dizer que o tema que eu decidi foi deslegitimado em algum momento. Não foi. Tive um apoio admirável, tanto do meu orientador no doutorado, o Rob Walker, quanto das pessoas com as quais eu fui interagindo e mesmo as pessoas que participaram da minha banca de doutorado. Então, em nenhum momento, pelo menos as pessoas mais diretamente envolvidas na pesquisa, as pessoas, portanto, de quem eu precisava de alguma aprovação, apoio, encorajamento, em nenhum momento eu tive um gesto que deslegitimasse a ideia ou que me fizesse duvidar da pertinência dela no campo de relações internacionais. Então, essa é a primeira resposta, porque eu acho que é muito importante para quem está pesquisando não ser desencorajado, mas ser desafiado no bom sentido do termo, né? E aí me traz a segunda resposta. Eu entendo que os questionamentos que eu fui recebendo enriqueceram a pesquisa no seguinte sentido, me fizeram entender que eu estava fazendo essa pesquisa no campo de RI, de Relações Internacionais, o que não significava de forma alguma que eu precisasse tratar a pesquisa a partir da disciplina de Relações Internacionais, mas situá-la num campo de Relações Internacionais, ou seja, se eu decidir fazer um doutorado em Relações Internacionais, eu acho justo quem faz essa opção que seja então questionado no sentido encorajador do termo, a situar a pesquisa no campo. Então, eu fui questionado várias vezes nesse aspecto, e eu acho que isso continua presente quando eu escrevo alguma coisa, quando eu leio alguma coisa, esse questionamento, ou seja, eu não tomo como dado que as interpretações do Brasil sejam um tema obviamente pertinente ao campo de RI. E isso tem sido bom, na verdade, porque eu tenho tentado descobrir as várias maneiras pelas quais esse campo, essa literatura de interpretações do Brasil pode incidir em debates teóricos do campo. Então, nesse aspecto, acho que foi um questionamento sadio, assim. Acho que é importante que a gente se faça, principalmente quando o tema que a gente escolhe não é obviamente ligado ao campo, se o questionamento serve para a gente desenvolver melhores perguntas, desenvolver melhores problematizações, eu acho que ele é sadio. Entrando um pouco mais no assunto, de que forma o conceito de nação, Estado e modernização aparecem em diferentes perspectivas sobre essas interpretações de Brasil? E como reflete dentro de um conflito inerente à Constituição do nosso país? Sim. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma observação mais geral, assim. Um livro muito importante, principalmente no debate conhecido como debate pós-colonial, é um livro de 2000 do Chakrabarty, que se chama Provincializando a Europa, né? E, entre outras coisas, o Chakrabarty, assim como várias outras perspectivas, tanto pós-coloniais quanto decoloniais, busca situar a Europa ou questionar leituras eurocêntricas da história, leituras que colocam a Europa como um centro difusor daquilo que a gente entende como mundo moderno. Então, o movimento de provincializar a Europa acaba sendo um mote importante na hora que eu discuto as relações entre interpretações do Brasil e teorizações contemporâneas. Por outro lado, num texto da década de 90, do Paulo Arantes, ele dizia que algumas interpretações do Brasil, ou uma tradição crítica brasileira com a qual ele trabalhou e trabalha ainda constantemente, ele dizia que certa tradição crítica brasileira desprovincializava a história do Brasil. Essa desprovincialização da história do Brasil significa para o Paulo Arantes situar o modo como essas interpretações situavam a formação brasileira num circuito global, seja da formação do mundo moderno, seja da formação do capitalismo.
Ou seja, se por um lado provincializar a Europa faz com que a gente consiga problematizar leituras eurocêntricas da modernidade, desprovincializar a formação brasileira faz com que a gente consiga entender o país nas suas intensas conexões e deslocamentos do interno e o externo. Ou uma outra forma de dizer isso é desprovincializar a formação brasileira, e por formação eu penso em formação histórica, mas também a configuração contemporânea, desprovincializar o modo como a gente entende o Brasil faz com que a gente não insule o país de uma dinâmica global. Isso significa não só repensar questões empíricas, fenômenos contemporâneos, mas também o modo como a gente lida com a própria literatura, com o próprio conjunto das interpretações do Brasil. Então isso me leva ao segundo ponto. Esses conceitos de nação, Estado, modernização, entre outras coisas, quando entendidos nesse encontro entre a provincialização de uma história do mundo moderno e a desprovincialização da história do Brasil, ganham uma perspectiva alternativa de leitura do país. Então, vou dar um exemplo. Modernização. Há uma longa tradição nas interpretações do Brasil que busca identificar o caráter incompleto, o caráter inadequado, o caráter seletivo. Os termos variam muito para identificar algum tipo de deslocamento de um eixo esperado para a modernização do Brasil. Então, a modernização brasileira teria fracassado, por exemplo, ou teria não se completado, ou o Brasil até hoje viveria uma condição de atraso em relação a outros países. Veja que em todas essas formas, a despeito de suas diferenças, né, são diagnósticos feitos por posições distintas do espectro político, não só político partidário, mas político em geral. Mas há um ponto em comum em muitas dessas análises, que é entender os países numa forma escalada entre mais e menos desenvolvidos. O que se perde muitas vezes com isso é precisamente aquilo que também a tradição crítica brasileira, as interpretações Brasil, uma parte delas pelo menos, destaca há muito tempo, pelo menos desde a década de 50, mas certamente desde a década, ou talvez até um pouco antes, que é o modo de entender a formação brasileira a partir de circuitos globais de centro-periferia, por exemplo. Não surpreende que a noção de centro-periferia tenha ganhado tanta força nas interpretações do Brasil em determinado momento. Então, isso serve para reinterpretar a modernização, a ideia de modernização, mas serve também para reinterpretar outras coisas, como a própria noção de uma formação nacional, formação do Estado. Enfim, resumindo, eu acho que esses conceitos, que são conceitos centrais para a teoria política, para as relações internacionais, para a teoria política internacional, para a teoria das relações internacionais, né? Quando o esforço se dá de pensá-los a partir do Brasil, mas sem tornar o país insulado do resto do mundo, e a literatura sobre o país insulado do resto do mundo, esses conceitos acabam ganhando uma força interpretativa significativa. Eu posso desenvolver mais depois, mas por enquanto é isso. Não sei, acho que faltou uma coisa que você me perguntou. Eu acho que o que você sentiu falta foi responder como isso reflete dentro da Constituição do nosso país. Sim. Vou te dar 2 ou 3 exemplos assim, e tentar fazer um argumento geral sobre eles, né? Primeiro, é muito comum que a gente entenda o Brasil, principalmente a partir do século XVIII, XIX, como um país cuja formação se deu a partir da importação de modelos civilizacionais. No século XIX, por exemplo, em especial aquilo que se chamou, por exemplo, pelo Gilberto Freire, de reeuropeização brasileira ou de europeização brasileira, que significava, então, a importação de modelos civilizacionais ingleses e franceses para civilizar o Brasil. Mais para frente, outros modelos foram importantes, inclusive estadunidenses, enfim, uma relação entre modelos tornados parâmetros de civilização que, então, deveriam servir para que o Brasil os emulasse. Essa é uma concepção bastante comum de entendimento da formação brasileira.
Note, no entanto, que se a gente diversifica um pouquinho o conjunto de textos que a gente toma como interpretações do Brasil, a gente vai ver que um outro tipo de modelo civilizacional muito forte para entender o país, muito importante para entender o país, são modelos civilizacionais do continente africano. Então, por exemplo, literaturas do quilombismo, do Abdias do Nascimento, para entender o movimento dos quilombos no Brasil e depois a reinterpretação que os quilombos receberam, principalmente a partir das décadas de 60 e 70, em nomes como Abdias do Nascimento e Beatriz Nascimento, mostram para a gente que é crucial para a gente pensar o país é também vê-lo como um encontro de modelos civilizacionais africanos, com as suas diversidades, né? Então, destaco um livro recente da Silvia Lara, que chama Palmares e Cucaú, em que ela discute o Quilombo dos Palmares, debates contemporâneos acerca do Quilombo dos Palmares, mostrando como que é impossível entender não só a formação do Quilombo dos Palmares, mas também as negociações entre as lideranças de Palmares e as lideranças das autoridades coloniais daquela época, sem entender que havia modelos políticos em disputa ali, alternativos a uma concepção eurocentrada do que é comunidade política, do que é mesmo a ideia de nação. Então, esse primeiro exemplo serve só para a gente ver que a constituição do país, a formação histórica e a configuração contemporânea do país, quando a gente não toma apenas modelos eurocentrados de civilização como aqueles que teriam sido os importantes por definição para a formação brasileira, mas quando a gente pensa outros modelos, o impacto dessa forma de pensar as interpretações do Brasil é significativo no modo como a gente compreende o país. Um segundo exemplo, ainda só mais um, então, ainda um conflito inerente, né, à Constituição do país, como está na sua pergunta. A gente pode pensar o livro do Davi Copenaua com Bruce Albert, A Queda do Céu, como que naquele livro, tanto na parte em que ele narra a história do contato dele com os brancos, quanto quando ele narra a cosmologia Yanomami, a gente vê também um descentramento da história do Brasil, da Constituição e dos conflitos que atravessam a formação do Brasil, um descentramento muito significativo. Numa entrevista há bastante tempo, eu acho que foi até numa nota de rodapé dessa entrevista, o Eduardo Vieira de Castro chegou a dizer que quando ele buscou, quando Vieira de Castro interagiu com povos indígenas, o objetivo dele foi, estou quase parafraseando aqui, chegar ao Brasil pelo outro lado do Brasil, que o Eduardo, nessa entrevista, Vieira de Castro, chamou de circunnavegação. Então, veja como que, pensando a formação brasileira da perspectiva do Davi Copenaua, ou seja, fazendo um exercício de entendê-lo como intérprete do Brasil, a gente consegue ver o Brasil pelo outro lado, chegar ao Brasil pelo outro lado do Brasil, por um tipo de interpretação que muitas vezes está em oposição direta ou em conflito, ou no mínimo numa tensão produtiva com alguns dos nomes que a gente considera clássicos das interpretações brasileiras. Então, um dos esforços mais recentes dessa pesquisa que eu estou fazendo é exatamente entender o Davi Copenaua como um intérprete do Brasil, mas no sentido quase irônico do termo, né? Um intérprete do Brasil que é profundamente descentralizador da própria ideia de Brasil, porque chega ao Brasil, como diz o Eduardo Vieira de Castro, pelo outro lado, né? Chegar ao Brasil pelo outro lado do Brasil nessa circunnavegação. Então, são dois exemplos que eu dei aqui, do quilombismo e desse livro do Davi Copenaua com Bruce Albert, A Queda do Céu, que ajudam a gente a entender como essas interpretações do Brasil, em geral não hegemônicas, abordam a formação do país por perspectivas bastante diferentes. Uma última observação, com isso eu não estou dizendo de forma alguma que as interpretações consideradas hegemônicas ou mais clássicas não tenham atualidade e não tenham o que nos ensinar hoje em dia. Elas continuam sendo extremamente relevantes. Então, em nenhum momento, a proposta é
deixar de interagir com elas para interagir com outras, mas sim colocá-las em diálogo e, eventualmente, explorando essa tensão produtiva que muitas vezes emerge desse encontro de interpretações que sempre são recorrentes quando se fala em interpretações Brasil e aqueles outros esforços de pensamento do país que não necessariamente são considerados clássicos. Professor, ainda em conjunto a essa pergunta anterior e indo mais além, né, no caso, como você enquadra essa interpretação sobre o Brasil no âmbito dessas perspectivas teóricas das relações internacionais? Sim. Eu vou me aproveitar dos dois exemplos anteriores para estender um pouco mais e dar um terceiro. Então, se a gente retoma a ideia do quilombismo, do Abdias, do Nascimento, da Beatriz Nascimento, que trabalharam isso de formas diferentes, a gente percebe um ponto de contato muito fascinante com debates teóricos ligados ao campo de RI, transdisciplinares, mas ligados inclusive ao campo de RI, acerca, por exemplo, do Atlântico Negro. Então, a Beatriz Nascimento, quando fala "eu sou transatlântica", que é uma observação ao mesmo tempo autobiográfica, mas de interpretação da formação brasileira e da formação dos quilombos, e quando a gente pensa a força que tem essa interpretação, não só para uma problematização da formação brasileira, mas também para uma discussão sobre o Atlântico Negro, para pegar a expressão do Paulo Giroy, né, de 93, do livro de 93, a gente percebe um contato entre interpretações do Brasil e debates teóricos que têm se fortalecido nos últimos anos, nesse caso do Atlântico, pelo menos há uns 15 anos, no campo de relações internacionais. O que, obviamente, é um debate que traz a noção de modernidade, a questão central do racismo, em especial nesse caso do racismo antinegro, dos processos de racialização. Então, aqui, mais uma vez, a gente consegue entender processos de racialização constitutivos da formação brasileira, mas que podem ser lidos a partir desse ângulo do Atlântico Negro. Então, essa é uma primeira forma de entender essa via de mão dupla das interpretações do Brasil e os debates teóricos. Seguindo com o segundo exemplo que eu dei na resposta anterior, textos como o do Davi Copenaua, mas também do próprio Eduardo Veros de Castro, ou alguns do Ailton Krenak, Antônio Bispo, enfim, algumas abordagens que não... Esses nomes que eu acabei de mencionar provavelmente não são automaticamente incluídos em compilações ou coletâneas das interpretações do Brasil, mas, como eu disse, um dos esforços é interpretar esses esforços como interpretações do Brasil, às vezes até a despeito do que algumas formulações dos textos dessas pessoas dão a entender. Mas voltando, então, insistindo nesse esforço, né? A formulação do Davi Copenaua sobre o Brasil e também do Ailton Krenak tem tantos pontos de contato, por exemplo, no modo como nas relações internacionais, principalmente num diálogo entre relações internacionais e antropologia, tem se falado na pluralidade de mundos, ou aquilo que a Cristina Rojas, num texto de 2016, chamou de pluriverso, ou seja, ou mesmo num número especial recente de um periódico que trata das relações internacionais como relações interespecíficas, ou seja, relações entre espécies, relações entre humanos e não humanos, subjetividades humanas e subjetividades não humanas, enfim, essa discussão de cosmologias ameríndias, no caso, ou cosmologias indígenas na sua heterogeneidade, com certeza, né? Não há homogeneidade quando a gente fala em cosmologias indígenas, mas a relação entre essas cosmologias indígenas e debates crescentes no campo de RI acerca da relação entre mundos ou da relação entre espécies é um outro ponto que me parece bastante produtivo para esse encontro das interpretações Brasil com debates teóricos. E, por fim, um terceiro exemplo, a gente pode ver num debate que é bastante antigo nas interpretações do Brasil, data de pelo menos final da década de 60, em especial início de 70, que é o debate sobre as ideias fora do lugar.
que ganhou muita repercussão a partir do texto do Roberto Schwartz, né, que foi publicado primeiro em francês e depois ele foi publicado em português. E esse texto das ideias fora do lugar, nos últimos anos, por exemplo, um pensador que é muito forte no campo teórico das relações internacionais, o Justin Rosenberg, identificou nesse texto do Schwartz um exemplo de uma teorização do conceito que o Rosenberg trabalha, com o qual o Rosenberg trabalha há muito tempo, que é o conceito de desenvolvimento desigual e combinado. Então, o conceito de desenvolvimento desigual e combinado busca entender como que as diversas sociedades em interação nesse espaço do internacional precisam ser entendidas não apenas em suas evoluções distintas, mas também na combinação entre essas diferentes evoluções, sem que isso pressuponha uma noção desenvolvimentista ou teleológica que faça com que as sociedades sejam consideradas como avançadas e atrasadas, ou desenvolvidas e subdesenvolvidas. O conceito de desenvolvimento desigual e combinado busca problematizar exatamente essa concepção etapista, né? Ou seja, que coloca etapas do desenvolvimento pelas quais todas as sociedades deveriam passar. É um conceito que critica essa noção. E o Justin Rosenberg identifica que um dos debates mais importantes no Brasil, esse em torno das ideias fora do lugar, buscou fazer exatamente isso. Então, se a gente amplia um pouco mais a referência do Justin Rosenberg, a gente vai ver uma tradição crítica brasileira como a do Roberto Schwartz, do Francisco de Oliveira, e que tem sido retomada nos últimos 20 anos, mais ou menos, que tem um enorme potencial para discutir com esse debate contemporâneo do desenvolvimento desigual e combinado no campo de RI, mas que também é um debate na sociologia histórica e em outros campos. Então, são 3 exemplos de encontros dessas interpretações, tanto mais clássicas quanto menos clássicas do Brasil, com debates teóricos e debates teórico-conceituais no campo de relações internacionais. A gente entrou nessa questão de marcadores de discriminação, né, e acho interessante que a gente traga, né, esses destaques para raça, classe, gênero, e como essa configuração da discussão de interpretações do Brasil se encaixa com a desigualdade histórica presente no país. Uhum. Sim. Bom, uma observação sobre a noção de marcadores de discriminação, né? A expressão mais comum, ela tende a ser marcadores de diferença, uma expressão bastante comum na antropologia e também na sociologia, mas eu tenho optado pela noção de marcadores de discriminação para explorar o duplo sentido da ideia de discriminação, ou seja, discriminar no sentido de diferenciar e discriminar no sentido de hierarquizar as diferenças, porque não necessariamente a diferenciação ela gera uma hierarquização, mas quando a gente pensa em marcadores como raça, classe, gênero, sexualidade, religião, entre outros, o que a gente vê é essa dupla operação da discriminação, uma diferença que se torna hierarquização. Bom, dito isso, um dos objetivos ao lidar com os marcadores de discriminação é também pensar como que essas formas de hierarquização e subalternização que são constitutivas da história brasileira podem ganhar outra perspectiva quando pensadas a partir de uma perspectiva global. E aqui é importante ter cuidado, então vou fazer 2 observações. Eu não estou dizendo de forma alguma que os esforços dedicados a entender as especificidades do racismo, do sexismo, do patriarcalismo, entre outras coisas, no Brasil, são incompletos, insuficientes. Meu objetivo não é, de forma alguma, suplantar um tanto de interpretações com as quais eu dialogo o tempo inteiro. Meu esforço, para voltar no primeiro ponto da nossa conversa, é apenas dizer o seguinte: essa problemática no campo de RI, ou o que o campo de RI pode oferecer a essa problemática?
Então não é uma competição entre a melhor interpretação sobre essas coisas, mas é apenas um esforço que outras pessoas têm feito também, não estou fazendo sozinho, na verdade eu me valho de muitas outras pessoas que vêm fazendo isso, mas um esforço de pensar esses marcadores de discriminação constitutivos da história brasileira a partir dessa perspectiva global. Então a primeira observação é essa. A segunda observação é que o que a gente consegue ganhar, o que a gente talvez ganhe vendo, apontando para essa perspectiva global? De forma nenhuma é homogeneizar. Então, não é dizer que, fazendo essa perspectiva global, a gente percebe que os processos de subalternização no Brasil são os mesmos que acontecem nos Estados Unidos, na África do Sul, na França. Esse não é o objetivo. Então, não é de forma alguma desconsiderar as especificidades desses processos no Brasil. E segunda coisa que também não se pretende fazer com isso é dizer que, em determinado momento histórico da formação brasileira, por exemplo, na invasão, ou na independência, ou na república, enfim, foram constituídos certos padrões de subalternização que então apenas se repetem constantemente. O jogo entre continuidades e descontinuidades históricas, para mim, é absolutamente fundamental. Ou seja, o que a gente consegue ver nesses marcadores de discriminação é como eles são fluidos, eles se reconfiguram. Não dá para dizer que um marcador a questão racial no século XIX se coloca da mesma forma como se coloca no século XXI. Há muitas diferenças. Então é importante, a meu ver, estar atento e atenta tanto aos padrões de mais longa temporalidade desses marcadores de discriminação, quanto para a constante reconfiguração dos mesmos. Senão a gente acaba correndo dois riscos que eu acho que é importante evitar. Primeiro, uma leitura anistórica, ou seja, sem sensibilidade às mudanças históricas relativas a processos de subalternização. E, segundo, uma leitura que peca quase pelo lado oposto do erro, né? Que é uma leitura presentista, ou seja, a gente considerar elementos contemporâneos desses processos de subalternização sem ter essa sensibilidade mais longo prazo. Então, não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que é importante a gente entender esse jogo de continuidades e descontinuidades históricas. Eu acho que isso é uma coisa que leituras atuais, contemporâneas, tanto nas interpretações do Brasil, quanto em estudos críticos da raça, a partir de pensadoras e pensadores indígenas, enfim, feminismos diversos, tem colocado um debate importante. E eu acho que é por aí que vale a pena a gente pensar esses marcadores de discriminação em perspectiva global. É um debate pertinente. Mas, professor, eu queria saber qual o lugar do Brasil nas relações internacionais. E se para você faz sentido pensar em uma escola brasileira de relações internacionais. E como os pensamentos produzidos a partir do Brasil potencialmente impactam a produção dessas áreas. Sim. Olha, eu tenho um pouco de resistência à ideia de escola brasileira de relações internacionais, sabe? Primeiro porque internamente eu acho difícil falar que a gente tem uma escola brasileira, sabe? O que não significa dizer que a gente não tem um conjunto extremamente robusto de produção teórica no Brasil. Mas que esse conjunto forme uma escola, eu acho que isso é problemático e pode acabar gerando um tipo de homogeneização de diferenças que são muito significativas. Então, se você pegar, por exemplo, os programas de pós-graduação em RI no Brasil, eles são muito distintos. Em alguns programas, alguns temas sequer são considerados como temas de RI. Em outros programas, esses temas você não precisa nem justificar que eles são temas de relações internacionais. Em alguns programas, quando você pensa no ensino de teoria de relações internacionais, você vê um foco grande em algumas teorias mais convencionais. Em outros, já há uma diversidade maior desse ensino e da bibliografia.
Então eu acho difícil falar numa escola brasileira de relações internacionais. Eu sei que houve tentativas de separar, por exemplo, uma escola de Brasília de uma escola do Rio. Eu, particularmente, não acho que é tão frutífera essa separação, até porque, mesmo dentro de programas de pós-graduação, há uma diferença importante entre perspectivas teóricas e formas de entender o país. Então, eu tendo a não utilizar essa ideia de uma escola brasileira de relações internacionais. Agora, quando a gente fala em pensamentos produzidos a partir do Brasil, no Brasil e a partir do Brasil, eu acho que eles têm impactado de formas impressionantes quase todas as sub-áreas das relações internacionais, os subcampos. E aqui eu nem estou falando só das interpretações do Brasil, mas algumas agendas de pesquisa conduzidas no Brasil ou por brasileiras e brasileiros fora do Brasil têm tido resultados impressionantes por exemplo, na discussão sobre feminismo e mulheres e relações internacionais, né? Eu destaco as agendas de pesquisa da professora Lara Seles, da Federal de Uberlândia, da professora Natália Félix, da PUC São Paulo, ou no âmbito da segurança internacional, por exemplo, da professora Manuela Viana, que agora está na Universidade da Colômbia, na Javeriana da Colômbia. Mas, enfim, eu poderia continuar falando em discussões na economia política internacional, eu poderia falar em discussões teóricas nas organizações internacionais e também nas próprias interpretações do Brasil. Um destaque porque é mais próximo do que eu conheço, mais de perto, né? Mas também a iniciativa de uma pesquisa em Sociologia Política Internacional, que é coordenada pelo professor João Nogueira, da PUC Rio. Enfim, eu estou citando alguns exemplos porque eu acho que muitas vezes a produção discentes de pós-graduação e graduação leem menos do que deveriam as pessoas brasileiras que estão produzindo no campo de RI, independente do fato delas falarem ou não de Brasil. Essas pessoas estão falando de todos os assuntos e com uma qualidade absurda, imensa. Então, eu acho que passa por um esforço nosso, docente, de inserir as pesquisadoras e os pesquisadores brasileiros e brasileiros na bibliografia e também de uma iniciativa de discentes de procurar saber, quando estão definindo um tema de pesquisa, por exemplo, procurar saber, e como esse tema tem sido discutido no Brasil. Em geral, em quase todos os casos, muito provavelmente a gente vai achar uma discussão no Brasil altissimamente qualificada, extremamente sofisticada do ponto de vista conceitual e teórico, e que pode, portanto, ser colocada em pé de igualdade, ou mesmo até de maneira mais sofisticada do que alguns nomes que são recorrentes quando se fala em alguns temas ou assuntos no campo de relações internacionais. Então, os pensamentos produzidos a partir do Brasil mesmo, ou por pesquisadoras e pesquisadores brasileiras e brasileiros, mesmo quando não falam do Brasil, independente de falarem sobre o país ou não, tem impactado e deveriam impactar ainda mais os debates no campo de relações internacionais, tanto aqui no país quanto fora do país. Como eu disse, em quase todos os todos os subcampos das relações internacionais. Professor Victor, nós chegamos ao final das nossas perguntas e existe um momento no nosso podcast chamado Pode Indicar, em que o nosso convidado indica algo que arremate a nossa entrevista, né? Pode ser um artigo, um livro, um filme, um documentário, algo que os nossos ouvintes possam continuar pesquisando e entendendo mais sobre o assunto abordado, além da nossa entrevista. O senhor tem algo pra gente? Olha, eu vou indicar um pouco de cabeça, mas estou disponível também se alguém quiser me escrever, tanto para enviar alguns dos textos que eu mencionei ao longo da conversa. Eu não me lembro de todos eles, mas enfim, estou totalmente disponível para enviar esses textos, as referências completas. Mas assim, de imediato, eu vou indicar algumas coisas. Primeiro, um documentário que eu acho muito bom, Exteriores,
sobre a luta das mulheres e também das mulheres negras na questão da diplomacia no Brasil. A dificuldade que agora tem ganhado muita força essa luta, a organização das próprias mulheres, né? Agora, dia 14 de setembro, vai estrear esse podcast, eu estou doido para ouvir, que é sobre mulheres na política, né? Falando sobre mulheres na política externa, que é uma iniciativa sensacional. Então, o primeiro é esse documentário, Exteriores. O segundo é um livro organizado pelo Joás Bernardino Costa, que é um professor da UNB, com mais 2 outros pesquisadores de fora do Brasil, que se chama Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, que é uma iniciativa muito boa de colocar em debate o pensamento decolonial, mais conhecido como algo que foi produzido na América Latina, com perspectivas afrodiaspóricas, inclusive algumas interpretações do Brasil. Não é um texto exatamente, não é um livro que se situa no campo de RI, mas eu acho que tem várias contribuições que são muito importantes para o campo de RI. Uma terceira sugestão é um projeto artístico da Rosana Paulino, que se chama Atlântico Vermelho. Na internet as pessoas conseguem encontrar vídeos sobre a exposição que ela fez, com o mesmo nome, Atlântico Vermelho, mas eu acho que também não é uma pesquisadora situada no campo de RI diretamente, mas eu acho que a ideia dela de Atlântico Vermelho conversa muito com esse encontro da formação brasileira, e no caso principalmente de uma concepção afrodiaspórica para pensar o Brasil e a formação do mundo moderno. Eu acho isso bem importante. E, bom, algumas outras sugestões eu posso passar também para quem quiser conversar comigo, né, quiser escrever por e-mail e tal, mas são as que vêm mais imediatamente. Provavelmente depois da nossa conversa eu vou me arrepender de não ter mencionado outras. Bom, mais uma pelo menos. O Mulheres, que é um projeto de alguns anos, de pesquisadoras aqui no Brasil, principalmente, e no último encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais fizeram um dia de atividade junto com Mulheres, que é de outro país aqui na América Latina, e também é um grupo que tem produzido muita coisa sobre gênero, feminismo e sexualidade no campo de relações internacionais. E uma última, um registro, menos do que uma sugestão, mas um registro, né? Nos últimos anos, 2 áreas temáticas foram criadas na Associação Brasileira de Relações Internacionais. Eu acho que quem tem interesse pelo campo, vale a pena seguir o que essas áreas têm produzido e vão produzir nos próximos anos. A primeira área é de feminismo, gênero e sexualidade, que já tem alguns anos. E a segunda área temática é uma área de raça e racismo em relações internacionais. Então, são 2 movimentos que foram muito importantes, têm sido muito importantes para uma ampliação do campo de relações internacionais, tanto no que diz respeito aos temas que o campo abarca, quanto às perspectivas teórico-conceituais que são abordadas em relação ao campo de relações internacionais. Então, são algumas sugestões assim, de coisas que eu acho que as pessoas podem acompanhar e que eu acho que podem ser importantes também. Professor Vitor, mais uma vez a gente agradece por você ter aceito o nosso convite. Eu gostei muito de ter participado dessa entrevista. É um tema assim, que particularmente eu tenho conhecido aos poucos, né, durante a graduação de Relações Internacionais. E essa conversa foi muito esclarecedora para mim em relação a muitos pontos em que eu tinha dúvida. Então, quero agradecer, né, por essa troca de conhecimento. Que a gente continue fazendo essas pesquisas e crescendo cada dia mais dentro desse local, né, que é as relações internacionais no Brasil, que tanto precisa ser explorado. Sim, obrigado, Esther. Espero que tenha feito justiça à iniciativa de vocês e ao convite. Fiquei muito feliz de participar da conversa com você. Obrigado, viu? Meus caros ouvintes e amantes da política internacional, nosso episódio chegou ao fim. Mas fiquem tranquilos, porque novos episódios virão. E para que você fique ligado quando sairão esses novos episódios, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, @podmundoRI. Assim, você estará sempre atento aos novos episódios e também ao que acontece nos nossos bastidores. É isso, se cuida, tchau!